pessoal, beleza? Qual a diferença entre samba, choro e bossa nova? Em primeiro lugar, é importante dizer que o Brasil é um país muito rico culturalmente, tem vários gêneros, estilos e manifestações culturais. E essa riqueza toda é resultado da miscigenação que formou a personalidade do nosso povo. Aí eu cito o jornalista Beto Almeida: a cultura é a ecologia da alma. Um gênero nasce da interação e da criatividade de várias pessoas. É um movimento, reflete um momento da história, seja do ponto de vista político, econômico ou social. Samba, choro e bossa nova têm mais coisas em comum do que o contrário. Ou seja, às vezes é difícil a gente ouvir uma música e cravar uma coisa só. Mas vamos descobrir as diferenças aqui agora. E é importante dizer que os arquitetos do samba e do choro lá do começo do século XX conviviam bastante e eram grandes amigos. Pixinguinha, Donga e João da Baiana. A instrumentação ajuda muito a definir um gênero. A estrutura ou forma também ajuda a definir o gênero. O tipo de fraseado e de harmonização são fundamentais para se definir como é um gênero. E o tipo de letra, como são feitas as poesias, nos dão boas pistas para a gente descobrir qual gênero é determinada música. A harmonia do choro é basicamente com acordes de 4 notas e com um movimento de baixo muito interessante, ou seja, muitos acordes invertidos. Um exemplo. Já o samba tem um tipo de harmonia parecida com o choro, mas como é um gênero que acabou se transformando em vários outros subgêneros, ele tem uma harmonia talvez um pouco mais livre do que o choro. Isso quer dizer que os mais antigos se parecem mais com o choro e os mais recentes se parecem mais com a bossa nova. E a bossa nova já tem uma harmonia bem característica, com acordes com extensões, com bastante extensões, com 4, com 5, com 6 notas. Ritmicamente, o choro lento, que é o tipo de choro mais tradicional, um pouco diferente do choro sambado, sempre tem uma parada batendo na cabeça da gente. Tacate, catacate, cat. Já o samba tem como clave aquela batida do tamborim. E a bossa nova é uma síntese dessas duas coisas, feita de uma maneira mais simples. O repertório do choro é 90% instrumental. Tem vários choros lindos com letra também. O samba pode ser instrumental também. Porém, a maioria do repertório é com letra. E é um tipo de letra bem característico. São crônicas do dia a dia do povo, onde se fala do sofrimento, mas acima de tudo, da força para superar os obstáculos. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Já a bossa nova tem um tipo de letra mais leve, muito ligada às coisas do amor. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada você poderia ser. A formação instrumental de cada um desses 3 gêneros é bem característica. O choro, por exemplo, tem 2 ou 3 violões, sendo um de 7 cordas, cavaquinho, pandeiro e um instrumento solista, que pode ser bandolim, cavaquinho, clarineta, flauta, entre outros. A formação instrumental do samba não pode faltar cavaquinho, violão e percussão, que pode ser pandeiro, reco-reco, surdo, repique de mão, repique de anel, tantã, cuíca,
repinique na escola de samba. Já a formação da bossa nova, em um primeiro olhar, é bem minimalista, com o banquinho e o violão, voz e violão. Mas também a gente encontra muita coisa com o trio tradicional de piano, baixo e bateria, ou violão, baixo e bateria. A guitarra elétrica acústica ou semiacústica também é muito usada na bossa nova, assim como o saxofone. A estrutura ou forma do choro normalmente tem 2 ou 3 partes. No samba a gente encontra músicas com uma parte, com 2, com 3, com 4. Por exemplo, a gente encontra samba enredo com 4 partes. A estrutura ou forma da bossa nova normalmente tem 2 partes. No choro a gente ainda encontra o machixe, a polca, a própria valsa. A gente encontra o choro sambado, que é o Noites Cariocas, por exemplo. Já o samba é um guarda-chuva enorme, porque a gente encontra samba enredo, samba canção, samba funk, samba rock, samba de roda, o pagode. O pagode que pode ser o baiano, pode ser esse samba mais contemporâneo, tipo Tiaguinho, Ferrugem, Exalta Samba. Ou então quando a gente vai na festa e a gente diz, e aí, vamos lá no pagode do Seu Américo? E a bossa nova é um tipo de samba que virou um gênero musical. A influência do jazz foi fundamental para o desenvolvimento da bossa nova. Vários músicos jazzistas passaram a colocar no seu repertório músicas do estilo da bossa nova, muitas músicas de Tom Jobim. E provavelmente a bossa nova é o gênero brasileiro mais tocado no mundo. E a bossa nova também deu origem a um subgênero instrumental chamado samba jazz, tão bem tocado pelo Tamba Trio ou pelo Zimbo Trio. É complicado a gente resumir um gênero a uma pessoa só, a um artista só, porque realmente é um movimento coletivo. Mas para entendimento, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, tudo que o João Gilberto tocou virou bossa nova. Brasil, samba que dá bamboleio que faz gingar. Tudo que o Jacó do Bandolim tocou virou choro. E tudo que o Zeca Pagodinho canta vira samba. Mas se ela voltar. E vou dizer músicas de cada gênero para vocês que a gente pode falar sem titubear. Isso é choro. Isso é samba. Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Tá legal, eu aceito um argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Isso é bossa nova. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada você poderia ser. Por exemplo, se eu tocar essa música do Baden e do Vinícius, pra vocês é samba, é choro ou bossa nova? Essa aqui, ó. Esse já é um outro tipo de samba, né? Porque tem a letra do Vinícius, mas a música e o violão é de Baden Powell, que eu acho que ele já imprimiu um novo tipo de samba na época. Inclusive gravou um disco inteiro chamado Afro Sambas, que o Deixa não faz parte do Afro Samba, mas eu acho que faz parte dessa linha de composição. Esse assunto fica para um próximo vídeo. É isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Quem estiver no canal, muito obrigado. Ativa o sininho. Quem não está no canal, se inscreve, porque tá vindo muita coisa legal por aí. Deixa seus comentários se vocês querem sugerir temas para eu falar aqui, ou se vocês quiserem falar alguma coisa especificamente sobre esse vídeo, sobre o tema samba, choro e bossa nova, escreve aqui pra gente. Esses vídeos que eu faço aqui, eles são como um portal pra gente conhecer mais, pra gente pesquisar mais sobre a música. Quem quiser se aprofundar sobre improvisação, vem no meu grupo do Telegram. Quem quiser estudar comigo, eu tenho um curso online chamado PIMB, Princípios da Improvisação na Música Brasileira. Vem comigo. É isso aí, pessoal. Beijo!